Quando o poder lhe subiu a cabeça. Quem nunca conheceu gente assim? Pessoas que até então eram normais, super atenciosas, quando recebem um certo cargo ou um certo status, começam a ganhar visibilidade, se transformam completamente. Pois bem, nessa aula nós vamos conhecer um pouco da história de Uzias, um dos reis de Judá, e como ele passou por esse processo todo. Então não perca, que a aula de hoje está sensacional. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Se você já é nosso visitante frequente, muito bom tê-lo de volta. Se você está conhecendo esse canal pela primeira vez, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para ser avisado toda vez que nós tivermos aulas ou vídeos novos. E se você também está assistindo pela primeira vez, recomendo que pause esse vídeo, se você quer ter uma noção geral do Antigo Testamento. Dá um clique na descrição aqui que tem uma playlist com 3 aulas a respeito do Antigo Testamento praticamente completo, né? Desde Abraão até o final do Antigo Testamento. Então são aproximadamente 1 hora e 20 de estudos. Então dê uma repassada nessa playlist aí para você ter uma noção geral. Nós estamos nesse momento estudando essa revistinha aqui, que eu já apresentei algumas vezes. A revista se chama História de Israel. Estamos na aula de número 7, falando sobre o rei Uzias de Judá. Essa nossa aula ela é dividida em 2 partes, basicamente. A primeira parte é Uzias buscou o Senhor e prosperou, e a segunda parte é sua fama e seu orgulho. Os principais textos que estamos usando como base para esse estudo é o segundo livro de Crônicas, capítulo 26, e o segundo livro de Reis, capítulo 15, de versículos de 1 a 7. Uzias, ou Azarias, como era conhecido no livro de Reis, ele reinou por 52 anos. E como todo bom rei, ele teve um início até interessante. No início do seu reinado, ele era corregente, né, junto com seu pai Amazias, reinou durante os 52 anos aproximadamente, e ao final ele foi substituído então, quando ele faleceu, pelo seu filho Jotão. Primeiro ponto dessa primeira parte da nossa lição, Uzias buscou o Senhor e prosperou. Bom, como é de conhecimento de vocês que têm acompanhado essas aulas, boa parte dos reis tiveram até um bom começo. O que eu chamo de um bom começo? Toda vez que uma pessoa está se achegando a uma função nova, se achegando a um cargo, ou no caso dos reis, quando ele assumia a função, a primeira coisa que essa pessoa fazia era buscar o conhecimento do Senhor. Como é que era representado o conhecimento do Senhor nesse período do Antigo Testamento? Basicamente na figura do profeta e das Escrituras. Então o rei Uzias, de maneira muito sábia, teve como conselheiro Zacarias. Lembrando que nós ainda não estamos falando do profeta Zacarias, até porque Zacarias é um nome bastante conhecido. Mas era também um profeta Zacarias, talvez de um pouco menor expressão, mas era alguém que o aconselhava e o aconselhou durante muitos anos. Então nós trazemos para as nossas vidas como é importante nós termos ao nosso lado pessoas que nos aconselham. A gente sabe que muita gente ao aconselhar, acaba falando sobre coisas sobre os quais já foi frustrado um dia. Você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Mas, na verdade, o conselho sensato é aquele conselho que não está projetando em você as frustrações da outra pessoa, mas é aquele conselho que realmente é uma pessoa que quer te ver bem, que quer que você seja feliz, que quer que você prospere. Como isso é complicado nos dias de hoje. Mas, enfim, apesar de tudo isso, né, Uzias ele teve um bom começo, ele se aconselhou e ele era uma pessoa dedicada, que buscava Deus, e foi dessa forma que ele começou a sua monarquia. História de Israel para hoje. Como ouvir bons conselhos é importante para todo aquele que se encontra em posição de liderança. E os melhores conselhos vêm dos que conhecem bem seu Deus. De quem você tem ouvido conselhos? Ponto 2 dessa primeira parte, suas guerras. Como é de conhecimento de vocês também, que têm acompanhado o nosso canal, guerras infelizmente eram parte assim constante da vida do povo do Antigo Testamento. Ainda não havia muito domínio da informação,
a comunicação não era tão eficiente como é nos dias de hoje, e as guerras eram muitas vezes inevitáveis. Fato foi que o rei Uzias se envolveu em muitas guerras e foi vitorioso. Com isso, ele conquistou uma certa fama internacional da região ali. Então, ele era, digamos assim, muito bem visto pelos reis vizinhos, recebia até presentes, muitas vezes por ele. Alguns historiadores dizem que esse período foi um período tão grande, foi um período tão importante, que alguns chegam até a comparar com algumas coisas que aconteceram no tempo de Salomão. Talvez, claro, não com tanta pompa, mas ele conseguiu um comércio externo, um comércio internacional bastante forte com seus vizinhos. Isso em decorrência da sua fama, em decorrência da sua habilidade, do seu exército bem treinado. Então tudo isso fez parte desse bom início do reinado de Uzias. Parte 3. Suas construções. Uzias edificou Elate. Elate era um porto muito conhecido, que foi usado inclusive por Salomão, várias décadas atrás, e representava um marco importante para o comércio da região. Lembrando então da importância que um porto tinha nesses tempos passados, pois boa parte do comércio era feito pelo mar. Não existiam aviões, não existiam toda essa tecnologia que nós conhecemos, então boa parte eram transportes terrestres e boa parte das cargas eram feitas via transporte marítimo. E principalmente em Israel, que era banhado ali pelo mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo é o que dá acesso praticamente ao sul da Europa, ao norte da África. Então, como é importante você ter um porto estrategicamente posicionado naquela região. Então, essa conquista, essa reconstrução de Elate foi um ponto importantíssimo, né, para o rei Uzias, para o fortalecimento do seu reino. O rei Uzias também ele fortaleceu as construções que já existiam e construções de muros que haviam sido derrubados, por exemplo, incluindo da própria Jerusalém. E lembrando que nesse tempo antigo, como é importante você ter muralhas que representavam um alto grau de proteção contra pessoas que não tinham muito armamento, basicamente, algumas atiradeiras, flechas, mas as muralhas feitas de pedra, principalmente, representavam uma proteção muito grande. Então, boa parte das cidades antigas desse período, né, desses séculos antes de Cristo, século VIII, século VII, são cidades que eram fortificadas e muradas. Fazia parte da segurança daquela região você proteger uma cidade importante com muralhas. O rei Uzias também providenciou muitos poços, especialmente no deserto. E a gente sabe a importância do poço, né? Hoje em dia, na maioria das cidades você tem água encanada, mas naquela região desértica é muito difícil você encontrar água. Então os poços eram fundamentais, principalmente para a criação dos animais, para a criação das ovelhas, a criação dos bois. Então era fundamental. E Uzias também era um estrategista, ele sabia a importância de ter poços em locais estratégicos para que um exército bem alimentado, bem nutrido, principalmente, pudesse ter mais força para seguir combate. História de Israel para hoje. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas nem por isso deixa de ser real. Se Uzias tomou precauções para defender o seu reino, precisamos tomá-las muito mais. O nosso inimigo é mais forte, mais inteligente, mais astuto do que qualquer filisteu ou amonita. O exército do Senhor deve estar bem organizado também. A liderança da igreja, com conselho e ensino, prepara os cristãos para a luta. E Deus já nos equipou para a guerra espiritual com a sua armadura. Pois bem, nessa segunda parte nós vamos falar um pouco sobre as coisas erradas que Uzias acabou fazendo. O primeiro ponto dessa segunda parte é o orgulho de Uzias. Bom, como eu havia comentado, né, no começo dessa lição, Uzias acabou se tornando alguém tão importante, alguém tão forte, que ele chegou ao ponto de romper uma ordem muito expressa, uma ordem muito séria que era dada antigamente. O texto diz que ele entrou no templo para oferecer incensos, né, para acender incensos. Hoje, aos nossos olhos comuns, assim, a gente acha que mas o que tem de mais? Ele entrou para oferecer incenso. Mas havia uma ordem instituída, havia todo um sacerdócio levítico que só eles poderiam fazer esses serviços no templo. E a partir do momento que Uzias entra e ele mesmo queima incenso ali na presença do Senhor, ele está falando o seguinte: olha, eu não estou preocupado com essa ordem levítica, eu mesmo posso fazer esse tipo de coisa. E aí que começa, digamos assim, o orgulho começa a falar mais forte. A partir do momento que eu me acho autossuficiente. Não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de um serviço especial para isso, eu mesmo consigo fazer esse tipo de coisa. Então isso foi muito prejudicial na vida de Uzias, isso trouxe consequências gravíssimas, como a gente acompanha nesses próximos pontos da nossa lição. História de Israel para hoje. Quando há muitas conversões na igreja,
e Deus dá outras grandes vitórias, estamos lembrando que tudo aconteceu pelo poder e pela palavra de Deus? Não é a nossa pregação nem o nosso poder que efetuaram. Glorificamos a Deus e não a nós mesmos? E ainda, cada um de nós tem a sua função e a sua parte na igreja para a qual Deus concedeu o dom especial. Estou cuidando de não tomar a função do outro que Deus preparou para aquilo? Ponto 2 da segunda parte, o aviso solene. Bom, depois que Uzias efetuou esse ato de desobediência, Azarias, que era sacerdote, entrou junto com mais 80 dos sacerdotes para confrontá-lo. Eu fico imaginando essa cena, chama muita atenção, porque Uzias era o rei, era o homem mais poderoso. De repente, esses sacerdotes que entram e o próprio Azarias o confronta, ele realmente foi muito corajoso. Então, nós ressaltamos isso nessa parte da lição, a coragem que o sacerdote teve. E muitas vezes nós, quando se tratam das coisas de Deus, é claro que nós não vamos sair por aí com violência, com estupidez, mas quando alguém zomba da crença alheia, e eu não estou falando da minha crença, estou falando da crença de qualquer pessoa. Eu posso criticar, eu posso não acreditar em outras crenças, mas isso não me dá o direito de sair zombando, de sair ofendendo as pessoas por causa disso. Isso me chama a atenção pela coragem que teve Azarias quando teve a sua crença zombada, digamos assim. Poxa, ele acreditava e foi instituído para ele por lei que eram somente os sacerdotes que tinham o dever e a obrigação de acender os incensos. Então, quando um rei, por mais que seja o homem mais poderoso naquele momento, ele toma essa função, ele está zombando, ele está desafiando. Então, Azarias foi muito corajoso ao entrar diante da presença do rei e falar isso na cara dele. Terceiro e último ponto da segunda parte, a advertência rejeitada. Bom, infelizmente, Uzias, ao invés de se arrepender, ele se indignou dessa confrontação. Claro que uma pessoa que chegou no nível de arrogância que ele chegou não aceitaria ser confrontado por subalternos ou por pessoas de menor escalão. Então ele se revoltou. E essa revolta trouxe consequências graves. O texto nos diz que apareceu uma ferida na sua testa, uma lepra. E, para quem não tem a noção de como é que isso funciona, no Antigo Testamento, a lepra, que era uma doença de pele, ela era considerada algo contaminante, então essas pessoas tinham que ser isoladas. E a partir daí, até o final da sua vida, que aconteceu alguns anos depois, ele teve que morar numa casa separada. Olha só como é que é a ironia. Ele saiu da sua realeza para morar isolado e permanecer ali até o final de sua vida. Qual que é a conclusão que a gente tira com tudo isso? Eu quero citar um provérbio que chama muita atenção nesse texto, que diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Esse texto que eu li é o texto de Provérbios 11, versículo 2. O rei Uzias, ele foi muito usado por Deus. Ele restabeleceu a segurança, ele restabeleceu a autonomia do povo de Israel. Porém, quando ele começou a se sentir autossuficiente, e aí que entra o problema. E aqui, meu querido amigo, minha querida amiga que está ouvindo essa lição, fica a grande lição para as nossas vidas. Enquanto nós precisamos dos outros, muitas vezes, nós somos simples, nós somos humildes. A partir do momento que nós adquirimos uma certa independência, há uma tendência pecaminosa e muito natural que nós passemos a rejeitar as pessoas, passemos a tratar mal. Então, que não façamos como fez Uzias. É claro que aqui ninguém vai ser rei, provavelmente, mas quando nós assumimos uma função importante, uma função de liderança na sociedade, no nosso trabalho, na igreja, que nós não deixemos isso subir à nossa cabeça, que não percamos nunca o foco de que é Deus quem dá o poder, é Deus quem realiza as coisas e nós somos basicamente apenas servos. Que isso não fuja da nossa mente em momento algum. Para você que assistiu a nossa aula até aqui, espero que tenha sido abençoador. Desejo a você uma excelente semana. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe essa lição com quem possa precisar. E volte sempre, venha visitar o nosso canal, sempre toda semana temos 2, 3 vídeos novos, tanto meus quanto do pastor Silas, da Amanda, que é a esposa do pastor, que fala principalmente com as crianças. Então seja muito bem-vindo e obrigado. Que Deus os abençoe ricamente.